O tema de hoje é justiça sem as obras da lei. E diz Paulo em Hebreus 13:18: orai por nós, pois estamos persuadidos, estamos conscientes disto, não é? Persuadidos de termos uma boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Esta palavra que fala sobre uma boa consciência faça com que você reflita nesta noite e, acima de tudo, queira, deseje que os seus olhos espirituais sejam iluminados para você poder compreender a herança e a esperança dos santos. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor amado, Jesus, Deus bendito, esta noite será uma noite de proclamações. As manifestações da soberania vão acompanhar estas proclamações. Então o Senhor fala à igreja, revela-te à igreja, mostra a tua grandeza à igreja, ilumina os olhos do coração do povo do Senhor, para que esta noite uma grande obra seja manifestada em nosso coração e em nosso espírito, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado mesmo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, escolhido, em amor predestinado, aqueles que são selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente. Você está aqui por causa da soberania e dos desígnios de Deus. Meus amados filhinhos na fé, só a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a genuína, pode erradicar, arrancar, deletar uma das áreas que mais destrói a vida cristã, que se chama a má consciência. Você sabe que as pessoas que vivem segundo a lei têm basicamente uma consciência de pecado. Eu sou um pobre pecador. Oh, a minha carne é uma carne pecadora, é pecaminosa. É uma consciência de pecado. Mas vem o apóstolo São Paulo e diz: nós não. Nós estamos persuadidos, estamos conscientes disso, de que temos uma boa consciência. Meu amado, deixa eu lhe explicar uma coisa. Para o puro, todas as coisas são puras. Até o impuro é puro pro puro. Até a impureza, quando a pessoa é pura, até a impureza ele vê puro. Mas para o impuro, até o que é puro ele vê impuro. Isso não é um trocadilho de palavras, isto é uma realidade. Então a graça de Deus erradica, tira essa coisa da má consciência, a consciência do pecado. Veja, Paulo depois diz em Hebreus 9:14: muito mais o sangue de Cristo pelo Espírito eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. Agora ele vem e diz: olha, atenção, nós temos consciência boa, portanto, quando eu digo assim, eu sou salvo para sempre, como eu tenho uma boa consciência, eu digo, eu sou, eu acredito. Se eu tenho uma má consciência, eu digo, não, salvação se perde. Agora ele diz que nós temos uma consciência de obra, ele purifica a nossa consciência, ela torna a nossa consciência boa e pura em relação a obras mortas. O que são obras mortas? Obras mortas são obras sem vida. Não têm fruto, não têm resultado. Você
pagar um preço, cumprir uma exigência da lei, fazer um jejum, fazer uma vigília, passar uma semana sem comer, isto aparentemente parece sabedoria e é espiritual, aparentemente, mas isso na realidade é uma obra morta. Não é que nós digamos na igreja, não faça jejuns, você faz o que você quiser da sua vida. A igreja não tem a capacidade de impedir ou de limitar a vida das pessoas. O que nós estamos dizendo é que há obras que são mortas. Isso são mortas, é tempo perdido. Então Paulo diz, nós temos uma boa consciência, o Senhor nos purifica de uma consciência das obras mortas, e ele diz em 1 Timóteo, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a sua consciência. Quer dizer que há pessoas que se habituaram a viver a mentira da lei, estão cauterizados, estão petrificados, a mente está tão presa, tão cauterizada, a consciência, que ela já não consegue avaliar o que é certo e o que é errado, tem a mente cauterizada, olha uma coisa boa e dizem é mal, olha uma coisa má e dizem é bom, tem a mente cauterizada, aprisionada, a mente petrificada, a mente aprisionada. Então, hoje vamos tratar, uma vez que a igreja, a graça de Deus já erradicou da nossa vida a má consciência. Eu não tenho má consciência. Quando a Bíblia diz, foste em amor predestinado, eu digo, amém, eu recebo. Quem tem uma má consciência diz, não, eu exerço o meu livre-arbítrio, afinal Deus tem que me respeitar, eu sou eu. Então, essa é uma má consciência, sempre se vê em pecado, é uma má consciência, não consegue entender a graça. Pastor, eu não consigo entender a graça, porque tem uma consciência cauterizada, está aprisionada, está petrificada. Então, hoje nós vamos estudar um fato muito interessante, que Paulo escreveu em 2 Coríntios 5, 17 a 21, diz assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Diz que quem é nova criatura, diz que as coisas antigas, tanto a vida pregressa quanto a lei, com todas as suas exigências e mandamentos e obrigações, ele disse, já passaram. Não dá para ir lá atrás pescar, já passaram. E ele disse, porque se fizeram novas, há um pacto novo, há uma aliança nova, melhor, superior e de excelência. Depois ele diz no versículo 18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Não fomos nós que nos reconciliamos, não fomos nós que usamos o nosso livre-arbítrio. Nós estávamos mortos em pecados e delitos, e ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Deus não deu à igreja o ministério da fofoca. Deus não deu à igreja o ministério da confusão. Aliás, você deve se recusar e não permitir que a sua vida seja envolvida com aquilo que a Bíblia diz. Se você é um reconciliador, você não pode ser um confusioneiro. O nosso ministério é de reconciliação dado por Deus. Nosso ministério não é de confusão, não é de fofoca. Eu me recuso peremptoriamente a admitir que uma pessoa salva ainda seja fofoqueiro ou murmurador, que Deus tanto odeia. Quem é murmurador e fofoqueiro? Quem tem uma má consciência. Então, depois ele diz no versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Deus não imputa transgressões. Quem imputa transgressões são os homens. Deus não imputa. O que ele tirou da tua vida está tirado. O que ele encravou na cruz do Calvário está encravado. Pecados passados, presentes e futuros. Então ele disse, ele não imputa pecados. Quem é que imputa pecados? Quem tem uma má consciência. Quem tem uma má consciência imputa pecados.
Quem tem uma boa consciência é livre disso aqui. Depois ele diz no versículo 20: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Quer dizer, que o salvo que tem uma boa consciência, que foi salvo pela graça, ele é um reconciliador. Não é um instrumento de maldade. Por exemplo, quando uma pessoa manda uma fofoca para o meu celular, vocês sabem o que eu faço? Eu deleto. Meu telefone é santo. Não é para ser motivo de fofoca com as pessoas. Eu me privo disto aqui. Por quê? Porque eu tenho uma vida interior profunda com Deus. Eu tenho emoções saudáveis. Eu não posso permitir de forma alguma que um ministério que não seja de reconciliação bata na minha vida. Isso são aves de rapina. Então ele disse agora, versículo de número 21, aquele que não conheceu o pecado, está falando de Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele, por causa da obra dele, por causa daquilo que ele conquistou na cruz, por causa do sacrifício, da morte e ressurreição, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Quer dizer que nós hoje somos justos, não é por algo de bom que tenhamos feito. Nós somos justos por tudo que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós, neste ministério, temos fé no que Jesus fez por nós. Ele nos reconciliou, fomos reconciliados por Ele, nada fizemos, foi Ele que fez tudo. E Ele nos reconciliou consigo mesmo, Ele nos deu o ministério da reconciliação, Ele nos deu o ministério da restauração. Então, como é que eu posso ver uma alma salva se a minha vida é de murmuração? Como é que eu posso ser reprodutor da glória de Deus se eu tenho uma má consciência? Ou uma consciência dura? Ou uma má e petrificada e cauterizada consciência? Então, quem é que faz esta consciência ser boa? De dizer assim, está na Bíblia, eu creio. É errado, é errado. Não entra na minha vida, é errado, é errado. Só quem teve erradicado da sua consciência a consciência de pecado. E quem é que erradica? Diz a Bíblia que nele, Jesus, fomos feitos justos. Quer dizer que um crente salvo é um crente justo, foi justificado pelo sangue de Cristo. Não há mais acusação contra ele. O crente justo é o crente que tem emoções saudáveis. E emoções saudáveis, amados, estão lá dentro, aqui dentro. Você sabe que a Bíblia diz em 1 de Samuel que Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Então, aí fora, tem um monte de gente doente emocionalmente, espiritualmente, com Bíblia, atacando na televisão, atacando na rádio, atacando no WhatsApp. Isso é gente doente, que tem uma consciência má, não tem uma vida íntima com Deus. Porque uma pessoa que tem boa consciência, ela tem uma boa vida íntima com Deus. Ela tem emoções saudáveis. Porque o que nós vemos uns dos outros é o exterior. Você se lembra, alguns anos atrás, lançaram um filme muito bonito, muito doloroso, mas muito bonito, chamado Titanic. Quem viu esse filme? Algum de vocês viu? A igreja toda viu. O construtor do Titanic fez um navio de passageiros bonito. Quando foi lançá-lo ao mar, disse assim: este nem Deus o afunda.
disse que o navio levava lá 3.000 e poucas pessoas, ia da Inglaterra para Nova York, e no meio do oceano, eles começaram a ver, no meio do escuro, tinha uma cabecinha branquinha lá, uma pedrinha branquinha. E aquilo, para uma estrutura que nem Deus afunda, o comandante não quis nem saber, continuou, o contramestre mandou acelerar e está tudo bem. O que se via era apenas uma pequena pedra de gelo, mas ali não estava uma pequena pedra de gelo, estava um iceberg. Ou seja, lá debaixo da água havia toneladas e toneladas de pedra de gelo, que quando bateu no casco do navio, fez um rombo, o navio afundou e acho que 2.000 ou 3.000 pessoas morreram. Estava escondido. Amado, o que é importante na tua vida não é o que nós vemos com os olhos assim uns dos outros físicos, é o que está lá dentro da tua vida. Você sabe por quê? Deus não vê o exterior da pessoa, Deus vê o coração. Deus vê o caráter, Deus vê a lealdade, Deus vê os sentimentos que estão lá dentro. E claro que isto é desenvolvido com comunhão, com leitura bíblica, com estudo da palavra, que a pessoa vai desenvolvendo lá o que ninguém vê. Você não sabe como é o meu coração, Deus sabe. Você não conhece as minhas emoções, Deus as conhece. E eu fui ao longo de anos nessa experiência desenvolvendo uma emoção interior, um coração de pureza, meus amados. Que isso muitas vezes as pessoas estranham. As pessoas às vezes estranham como é que o indivíduo pode ser assim de Deus, apaixonado por Deus, ama a Deus, né? Não é só subir no púlpito e no púlpito fingir que ama a Deus. É amar a Deus 24 horas por dia, 12 dias por semana. Que há pessoas que amam a Deus aqui no púlpito e lá fora não amam nada. Porque, amado, o que se via do iceberg não era nada correspondente à capacidade de destruição de um navio. O problema era o que estava lá debaixo. É como os grandes arranha-céus de Nova York. Você sabe que existe uma parte de Nova York cujo solo é de granito. E então, as construtoras que construíram aqueles prédios gigantescos, eles desenvolveram uma tecnologia. Eles começaram a criar estacas e começaram a penetrar no granito 25 metros de profundidade, muitas estacas, e aquelas estacas que estão lá debaixo, que nunca ninguém vê, que sustentam aqueles prédios de 50, 100 andares. A tua vida interior é que te sustenta, meu amado. Se você não tem uma vida com estacas, com fundamentos, o vento vai bater na tua vida. E se você não tem segurança das estacas, o que acontece com os prédios antigos de Nova York? Eles inclinam, racham, depois têm que implodir, têm que destruir o prédio todo, porque o prédio começa a rachar. Então, tudo isso que eu estou lhe dizendo é que se eu não tenho uma boa consciência, eu não acredito que Deus se fez justiça para que eu fosse justo. Ele pagou o preço do meu pecado. Eu não acredito. Diz que nele nós fomos feitos justiça. E quem tem uma boa consciência diz, amém, eu recebo, eu sou justo. Eu não fiz nada para merecer, não. Eu não fiz nenhuma obra sacrificial, não. Foi Deus que fez. A honra e a glória são dele, o mérito é dele, e eu recebo o que ele fez por mim. Chama-se uma boa consciência. Agora você sabe por que eu estou ensinando isto esta noite? Porque existem milhões de crentes cheios de vergonha, cheios de culpa, cheios de marcas profundas na alma, por causa de algum erro cometido. E às vezes as pessoas têm noites escuras na sua alma, anos a fio, amado. E a igreja às vezes não perdoa, e os irmãos não concordam. E é como aquele irmão o filho pródigo, quando voltou, o pai disse, faça uma festa, matem um cabrito de cevada, esse meu filho estava morto e reviveu. Diz que o irmão mais velho diz, então eu que estou aqui em casa, nunca me deste um cabrito, e para o meu irmão estás dando um cabrito. E o pai disse, por que você está reclamando? Dê as boas-vindas à fraqueza do teu irmão, ele voltou para casa.
Você não sabe que tudo que é meu é teu? Então, nós temos que nos habituar a conviver com pessoas, filhas pródigas e filhos pródigos, mas nós que estamos aqui na casa, temos que ter uma atitude correta com as pessoas que vêm lá de fora. Eu não tenho nenhum problema se chegar aqui um maconheiro e disser, eu quero Jesus, eu vou receber um maconheiro. Eu vou dizer, bem-vindo à casa do Pai. Se chegar aqui uma pessoa e dizer, eu cheiro cocaína, o senhor me recebe, eu vou te receber, meu irmão. Eu sou o filho mais velho que está em casa, não tenho inveja do que chega. Você sabe por quê? Porque eu tenho boas emoções, as minhas emoções são sadias. Você está diante de um pastor decente, saudável nas suas emoções. Eu não sou bipolar, eu não tenho surtos. Eu sou sim, sim, não, não, pão, pão, queijo, queijo. Especialmente se for queijo da serra. Não é, Bispo Bernardo? Se for queijo da serra. Então, meus amados, Deus te reconciliou com Ele mesmo por sua graça. Deus não atira pecados aos nossos olhos, à nossa cara. Deus não acusa, Deus não julga, Deus não condena. Ele diz, venha a mim, tu que estás cansado e sobrecarregado, que eu te aliviarei. Deus não chega e diz, Miguel, você pecou, vou atirar na tua cara os teus pecados. Sabe por que Ele não atira? Porque Ele já carregou para a cruz. Ele diz, vem a mim, eu te liberto, eu te curo, eu te abençoo, eu te prospero, eu te restauro pelo sangue de Jesus. Você já é vitorioso, você é protegido. Sabe o que isso significa? Boas novas de grande alegria. Amado, vou lhe dizer uma coisa, Deus foi muito misericordioso com todas as nossas injustiças passadas, nossos erros, nossos pecados, nossas iniquidades. Você sabe quando pegaram uma mulher em adultério, na lei de Moisés mandavam apedrejar. E Jesus olhou para os acusadores e disse, olha lá, quem não tem um pecado atira a primeira pedra. E disse que os mais velhos, que eram os mais pecadores, epa, vamos embora, vamos para o Ovomaltine. Jesus disse àquela mulher, eu vou te dar a receita de você ser feliz. Vai e não peques mais. Isso é a melhor receita. Uma vida interior saudável. Você sabe, eu quando me ajoelho no meu escritório, eu não fico, oh Deus, oh meu Deus, ai Senhor, eu acho que eu vou morrer para o inferno. Porque eu desenvolvi emoções saudáveis, não doentias. Porque é muito triste ter um pastor doente, mano. Agressivo, uma pessoa condenadora, olha o demônio vai te pegar. Isso é uma doença emocional gravíssima. Isso é má consciência. Isso é consciência petrificada. São obras mortas que estão dentro da vida da pessoa. Então olha o que diz Paulo em Romanos 8. Agora, pois, só há duas condenações para quem está em Cristo Jesus. Não, nenhuma. Não há condenação. Você acredita nisso? Você tem boa consciência para acreditar nisso? Não há condenação para os que estão em Cristo. Para quem não está em Cristo tem condenação. Então o inimigo luta para que nós não nos vejamos assim, desta forma, livres, com consciência boa, pura. O inimigo quer que você tenha uma consciência má, que você olhe as coisas de Deus e diz, Deus, eu não aceito isto aqui, isto não pode ser Deus, Deus se equivocou. É isso que o inimigo quer. Aqui não tem espaço para ele, amado. Nosso ministério não tem espaço para ele. Então o inimigo luta para que você não creia no novo pacto, que ele te reconciliou consigo mesmo. Então o inimigo não criou uma doutrina chamada livre-arbítrio, que não está na Bíblia, mas que as pessoas defendem. Eu tenho livre-arbítrio, Deus tem que me respeitar. Você imagina Deus respeitando o homem? Chama-se o quê? Má consciência. Consciência cauterizada. Então, e se você diz que é salvo eternamente, oh meu amado, se você disser eu sou salvo eternamente, o inimigo vai chegar e diga, nunca você é salvo eternamente, nunca. Você não pode ser salvo. E usa o WhatsApp, usa Facebook, usa
tudo que você imagina, Instagram, todos os meios de comunicação, para tirar da tua cabeça, em vez de erradicar, é para radicar, é botar de novo a consciência de pecado. Quando eu era católico, eu tinha consciência de pecado. Eu ia todos os meses me confessar, de forma auricular. Eu me ajoelhava diante do seu padre e dizia: Padre, abençoe-me que eu pequei. E o padre dizia: outra vez você, cara? O que você tão jovem tem de errado na sua vida? Ah, porque eu pensei nisso, na morte da bezerra. Ah, então reza 10 Ave Marias e volta depois. Então, toda vez vinha pecado, eu ia lá, dizia que tinha pecado, ele mandava me rezar, e o pecado continuava na minha vida. Até que eu entendi que Cristo se fez pecado para que eu fosse livre. Então, meu amado, 2 Coríntios 5, 21 disse: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado. Quer dizer que Jesus recebeu nossos pecados, recebeu o nosso castigo. 1 de Pedro 2,24 diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Carregou ou não carregou? Quem tem boa consciência diz: carregou. Quem tem uma má consciência diz: até aqui me ajudou o Senhor. Porque a consciência está dura. Não tem uma boa consciência, não tem emoções saudáveis, não é puro e livre no seu espírito e no seu coração. Então, de pecadores o Senhor nos tornou justos, nos tornou santos. E você sabe, eu não tenho nenhuma dificuldade em acreditar nisso. Sabe por quê? Eu tenho uma boa consciência. Eu digo: a Bíblia diz, eu creio. Eu não digo assim: a Bíblia diz, eu vou ver no Google o que diz. Eu digo: a Bíblia diz, eu creio. Chama-se boa consciência. Então, meu amado, ele se fez pecado. Sem nunca ter pecado, Jesus se fez pecado. Então, ouça, igreja. Ouça, igreja, ouça, irmãos que estão assistindo pela internet. É a hora de trazermos Jesus para dentro das igrejas, amado. Com uma mensagem correta, sólida. E não fazer do diabo uma estrela. Porque ele é acusador, ele é mentiroso. É a hora de você acreditar que o trono de Deus está aqui, que ele é soberano, que ele pagou o preço, ele é a propiciação dos nossos pecados. Amado, que maravilhoso é o Senhor a quem servimos. Maravilhoso. E eu vou lhe dizer uma coisa: eu não amo Jesus só no púlpito. Daqui a pouco termina o culto. A minha paixão, eu sou terrivelmente apaixonado por Jesus. Terrivelmente. O que ele fez por mim e por você, meu amado. Romanos 4,6 disse: e assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça, independentemente de obras. Quer dizer, Deus nos fez justiça, independentemente de qualquer obra. Versículo número 7: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Nós somos bem-aventurados, amado. Versículo número 8: bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Amado, isso chama-se graça, isso chama-se bem-aventurança, isso chama boa consciência. O Senhor jamais imputará pecados. Deus não imputa pecados, nós somos justiça de Deus. Pastor, mas alguém precisa de licença para pecar? Não. Olha, eu vou fazer 40 anos de pastor. Nunca ninguém me veio aqui na frente assim: apóstolo abençoado, boa noite. Oh, minha amada, boa noite. Eu queria que o senhor orasse por mim e me desse uma permissão para eu pecar esta noite. Vou beber todas. Nunca ninguém me pediu licença. Você sabe por quê? As pessoas pecam porque querem pecar. Veja lá se comigo peca alguma coisa, essa coisa de telefones e Facebooks e Instagram. Não peca comigo, porque eu não quero pecar. Não quero pecar. De vez em quando uma pessoa me manda uma mensagem: apóstolo, olha o que estão dizendo do senhor. Eu digo: deleta, eu não quero pecar. Porque as pessoas
pecam porque querem pecar. Ela diz: não, eu vou correr o risco, eu vou pecar. Amado, eu não quero pecar. Então ouça, se você crê de forma certa e verdadeira, você viverá de forma certa e verdadeira. Se você não conhece a verdade, você viverá em pecado, condenação, culpa, e vai se sentir rejeitado por Deus. As pessoas pecam porque querem pecar. Quantas vezes, amado, eu vou lhe dizer isto com muita honestidade, mão na Bíblia. Às vezes uma pessoa liga para mim e diz: apóstolo, o senhor já ouviu dizer? Eu desligo o telefone. Porque senão isto envenena a minha alma. Custa muito, a minha pureza de vida me custa muito, amado. Entende, bispo? Para chegar a ser um homem de emoções saudáveis como eu sou, me custou a minha vida. Eu não aceito. Eu não aceito mesmo. Porque a obra que Jesus fez por mim é tão grande. Essa coisa de entender a salvação, tudo o que eu quero na vida, amado, é viver de forma agradável. O que eu menos quero é pecar. Ele já perdoou o passado, o presente, o futuro. Como é que eu vou querer pecar? Só se fosse louco. Só se não tivesse emoções sadias. Então, amado, lembre-se o que Jesus fez por você. Olha essa obra maravilhosa, olha o sangue derramado na cruz, olha a capacidade que Deus teve de te atrair a si mesmo, de reconciliar consigo mesmo. Será que você tem vontade de pecar? Eu não tenho, amado. A Bíblia diz que os filhos do diabo é que vivem na prática do pecado. O filho de Deus não. O filho de Deus quer fugir do pecado, porque sabe que o pecado traz disciplina, traz correção e traz o quê? Açoite. Então, meu amado, vamos entender a obra de Jesus. Ele pagou o preço. 1 Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos dos homens. Você foi comprado a preço de sangue. Ele pagou o preço. Ele se fez pecado para você ser justo. Então, amado, não te tornes escravo dos homens. Não aceite que ninguém te escravize espiritualmente. 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, meu amado, esta igreja aqui é um sinal de Deus na terra, mano. Eu não sei como é que você é sensível ou não, mas eu estava conversando hoje com o bispo Paulo Norris, secretário da igreja. Ele estava dizendo: quando eu entro aqui, às vezes domingo ainda está escuro. Ele disse: apóstolo, eu sinto o impacto. Amado, esta igreja é o corpo de Cristo na terra. Esta igreja é decente, esta igreja é saudável, esta igreja tem líderes emocionalmente sãos. Veja que nós não permitimos manipulação de pessoas, nós não permitimos mercantilismo, nós não permitimos nada que seja ofensivo ao Espírito Santo. Olha a luta que eu tenho com o altar. Dizer, quem sobe aqui tem que ter uma vida íntegra, tem que amar a Deus aqui e lá fora, meu amado. Porque eu não quero teatro na igreja, eu quero vida justa na igreja, porque isso foi pago um preço. Então eu vivo apaixonado por Jesus. Ele me deu um novo nascimento, Ele me reconciliou consigo mesmo. Eu quero é servi-lo o resto da vida. Eu quero servi-lo. Ele imputou em mim justiça, em você justiça, para você ser justo. Por isso é que Paulo disse em Titos 2, 11 e 12: porquanto a graça se manifestou salvadora a todos os eleitos, todos os homens, os eleitos, educando-nos. Então, meu amado, você sabe, a graça de Deus educa. Educa o homem a ser um bom marido, a esposa a ser uma boa esposa. Olha, existe, amado, a regra de vida é esta. Prioridade número 1 da nossa vida: a vida interior com Deus. Prioridade da tua vida tem que ser esta: minha vida íntima com Deus. Todo dia você tem que ler a Bíblia, todo dia. Não é preciso ter 1 hora, 2, 3, 10 horas de oração, mas um momento em que você prioriza: Senhor,
te amo, Senhor, te adoro, Senhor, te glorifico. Primeiro lugar. Segunda prioridade da vida, a família, amado. Os hospitais estão cheios de pessoas morrendo, que a única coisa que eles dizem é assim: se eu tivesse a possibilidade de sair daqui, eu iria ter mais tempo com a minha família. Terceiro lugar, a sua igreja. Você tem que pôr isso na tua regra de vida. Depois vem o resto das coisas da vida. Vida interior com Deus, vida de família, vida espiritual com a minha igreja. Essas regras é que fazem uma pessoa ser educada. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, renegado, vivamos o presente século justa, sensata, justa e piedosamente. Então, ele não diz vivamos em pecado, ele diz vivamos justa, sensata, piedosamente. Então, ele já nos curou, ele nos protege, ele já nos abençoou, nós temos saúde, nós somos próximos, nós somos santos, nós somos santificados. Então, amado, o que eu mais quero é que a minha alma se regozije nesse amor que Deus teve por mim e por você. Tu já és um vitorioso. Ele te fez vitorioso. Nós somos justiça de Deus. Por isso é que em Romanos 4:9 ele diz: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. Amados, a fé foi nos imputada para justiça. Então não se veja injusto. Não admita que a sua mente fique dura e má consciência de você dizer: eu sou um reles pecador, eu sou um pobre de um pecador, eu sou um gafanhoto, eu sou pó da terra. Amado, é bom que a sua humildade se mire nisto, mas a tua prática de vida não pode ser essa. Hebreus 8:12 disse: pois com as suas iniquidades eu usarei de AR-15, taco de beisebol, cabo de vassoura. Com as suas misericórdias eu usarei de quê? Com as suas iniquidades eu usarei de quê? Você é capaz de usar de misericórdia com alguém, mano? Tem que usar de misericórdia. O Espírito, durante anos no Brasil, amado, esteve entristecido por causa daquilo que fizeram com o povo de Deus e a igreja de Jesus. O Espírito esteve apagado. Olha, a maioria das igrejas fecharam na zona oeste e na zona norte, ninguém tem culto à noite. O Espírito se entristeceu. O Espírito se apagou. Porque o povo de Deus, muitas vezes, em vez de viver isto intensamente, vive nas mídias, fofocando uns com os outros e atacando a obra de Deus, atacando. Amado, tem listas de pessoas que se dizem pastores atacando a Bíblia Sagrada. Então ele disse: olha, com as tuas iniquidades eu vou usar de misericórdia, e dos teus pecados passados, presentes e futuros, eu, o quê? Jamais me lembrarei. O Senhor jamais. Não adianta você ter uma má consciência. Senhor, lembra-te daquele dia em que eu fiz, que eu aconteci. Deus diz: jamais, cara. Não, agora não vem dizer que você, como Deus, se esqueceu. Você é onipresente, onipotente, onisciente, você sabe tudo. Lembra quando eu falei mal da minha sogra? Deus diz: não me lembro. Logo da sogra, gente. Diz que eu usarei de misericórdia. Isto é graça de Deus. No passado era assim: olho por olho, dente por dente. Cortou a mão, corta a mão dele. Feriu, tem que ser ferido. Isso era lei. Mas o Senhor disse: olha, você pode ter um baú de iniquidades, eu vou usar de misericórdia para contigo. E aqueles pecados que às vezes nos deixaram noite de alma sofrida, o Senhor diz: olha, eu nunca vou me lembrar disso. Aquela alma escura, aquela noite de trevas, 1 ano, 2 anos pensando no mesmo pecado, no mesmo erro. O Senhor diz: para quê? Eu não me lembro disso. Você está se lembrando? É a tua consciência que não está boa, não está pura. Tem má consciência.
E a graça de Deus erradica isso aí. Então, Miqueias 6,5 disse: povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, o rei de Moabe, do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos da justiça de Deus. Então, Balaque pediu a Moabe para Balaão amaldiçoar o povo de Deus. A história é longa, eu deixei aqui os versículos para depois em casa você ler. E o que disse Balaão? Não, eu não fui chamado para amaldiçoar. Eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Então, se você é um abençoado, não há encantamento contra a tua vida, meu amado. Não há maldição, não há fofoca, não há Facebook, não há nada que te tire essas verdades da tua vida. A quem Deus abençoou, está abençoado. Está abençoado. E ele termina em 23:19 de Números, dizendo, Números 23:19, disse: Deus não é homem para que minta. Quer dizer que os homens mentem. Os homens mentem. Se eu fosse lhe contar as histórias que eu conheço aqui do ministério, de pessoas que usufruíram do nosso dinheiro, que viveram nas nossas casas da vila, que pediram empréstimos, que fizeram e hoje são inimigos da cruz de Cristo, seria se estarrecer aí. Só que a minha chamada é para reconciliar. Eu não perco uma noite de sono. Você sabe por quê? Deixa eu dizer isto novamente, Galvão, isso é muito importante. Porque eu tenho emoções saudáveis. Pastor, mas aquele irmão que roubou ovelhas aqui da igreja. Meu amado, a igreja não é minha. Vai prestar contas a Deus. Mas aquela senhora que pegava dinheiro aqui, que morava na casa da igreja, e que o senhor ajudou, e que... Amado, ouça, eu sou saudável, as minhas emoções são puras. Uma coisa eu sei, aquilo que o homem semear vai colher. E não é comigo que vai colher, porque eu tenho emoções puras, saudáveis. Eu não consigo ficar matutando, aquele irmão, no outro dia me disse, eu não faço isso. Eu subo aqui a este altar como virgem pura, preparada para um só esposo que é Cristo. Havia um casal lá na nossa igreja de Portugal que dizia assim: não pode existir um casal assim na obra de Deus. Eles vêm para a igreja e não mentem, não fazem mercantilismo, não acusam, não atacam. Eu não acredito que haja um homem assim. Porque o bom julgador julga os outros por si mesmo. A pessoa estava me dizendo: como eu sou uma mentirosa, eu sou um enganador, eu acho que todo mundo é mentiroso e enganador. Só que nós fomos educados. A graça de Deus erradica. Quase arranquei os meus pelinhos aqui. Cada pelinho na minha cabeça são R$3, meu amado. Agora que o dólar está 13,70, são 13,70. Tem que ter cuidado com isso, irmão. Isso aí tudo implantado. Então deixa eu só fazer. Então a graça de Deus Jesus Cristo, meu Senhor, é coisa do português mesmo. Vamos lá, irmão. A graça de Deus erradica, tira a má consciência. São 43 anos de joelhos, amados. São milhares de horas de comunhão com o Pai, educado pelo Espírito para viver justa, sensata. Então, Ele se fez pecado para que nós nos tornássemos justos. Você é uma pessoa justa, independente de obras, porque por obras ninguém é salvo, porque Ele fez por você. Você, de forma justa, sensata e piedosa, você é a glória de Deus nesta terra. Assim seja, assim disse o Senhor. Deus não é homem para que minta. Senhor Jesus, damos toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Estarmos aprendendo, Pai, a viver essa vida interior saudável, para que depois isto repercuta, Senhor, numa consciência boa. Depois então vejamos bons maridos, boas esposas, boas famílias,
que priorizam a família, depois a igreja, Senhor, tem compromisso com a igreja. A obra está feita, a obra está completa, o nosso coração está em paz, a nossa mente está realmente, o nosso coração em conexão perfeita, Pai. Temos paz com Deus. Quando éramos inimigos na carne, Tu nos amaste, muito mais agora que fomos salvos e reconciliados. Ensina-nos, Senhor, a ser esta luz, este sal desta terra, que tanto precisa de pessoas com uma boa consciência, que se sintam tal qual o que a Bíblia diz a seu respeito. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Com alegria vamos dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, 9h04. Estenda as mãos para o altar. Sem constrangimento, levante as mãos para os céus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta paixão que eu tenho em meu coração pelo Senhor. Obrigado pela obra eterna que o Senhor fez na nossa vida. Obrigado porque os nossos pecados passados, presentes e futuros foram encravados na cruz do Calvário. Obrigado por Jesus nosso Senhor. Obrigado pela obra completa, Deus, em nossas vidas. E agora, amado, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e para sempre em tua vida. E o povo que é apaixonado por Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus.